Olá, tudo bem? Eu sou o professor Clodomiro Banvart, nós estamos na disciplina de Direito Eleitoral. E eu quero tratar com você, nesta aula, a respeito dos direitos políticos e todos os conceitos que compõem essa temática. É uma aula muito importante, significativa, dentro do rol dos demais temas discutidos, tratados, tematizados pelo direito eleitoral. Vamos acompanhar aqui na tela comigo a primeira informação, direitos políticos. O que é isso, Clodomiro? Direitos políticos é o direito de participar da organização e funcionamento do Estado. Então, é o direito de participação, É a forma como nós, cidadãos, podemos participar na perspectiva de ajudar a organização e também o funcionamento do Estado, a gestão do Estado, E dentro do direito político, nós temos o que? A capacidade política. E o conceito de capacidade política envolve o quê? Ela é uma aptidão pública, olha que interessante, uma aptidão pública que é reconhecida pela ordem jurídica de o indivíduo exercer o poder de sufrágio. Então é uma aptidão pública reconhecida pela ordem jurídica, de o cidadão poder exercer o sufrágio. E se você perguntar, Clodomiro, qual é o elemento que caracteriza, que materializa o sufrágio? É o voto, Aquele ato de comparecer no dia da eleição, de apertar o botão ali da urna eletrônica, onde você está deliberando, está decidindo, aqueles que representarão no comando, na gestão do Estado. Então veja, o voto é um instrumento, aqui na tela, O voto é um instrumento através do qual o sufrágio se materializa, que a escolha, que a decisão, que a decidibilidade do eleitor, do cidadão, se materializa. Ok? Em relação à capacidade política, nós temos que entender que ela tem um início. Onde que inicia a capacidade política, Clodomiro? Inicia no momento do alistamento. Então, o alistamento, esse direcionar-se à justiça eleitoral, de fazer ali a alistabilidade, esse é o passaporte da cidadania, Então, a capacidade política ela tem um início com o alistamento eleitoral. O que é o alistamento? É esse momento que nós estamos nos qualificando como cidadãos, Que nós estamos, a partir daquele momento, adquirindo duas capacidades. Olha que interessante. Na medida que nós nos alistamos eleitoralmente, nos qualificamos como cidadãos, passamos a ter duas capacidades. A capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Guarde isso. Capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. Capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado. Então está aqui na tela, Você tem aí as duas, capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado. Portanto, é o direito de você ser candidato, de você disponibilizar o seu nome dentro de um processo eleitoral. Ok? A aquisição da capacidade política, para nós, brasileiros, ela tem o quê? Uma perspectiva obrigatória e uma perspectiva facultativa. Então, ela é o quê? Ela é obrigatória para maiores de 18 anos e menores de 70 anos. Então, veja, nesse intervalo entre 18 e 70 anos, nós temos um caráter obrigatório. Nós somos obrigados a nos direcionarmos à Justiça Eleitoral para a realização da alistabilidade, Para adquirir o título de eleitor, o direito de votar. Agora, isso é facultativo entre 16 e 18 anos e é também facultativo para maiores de 70 anos e é também, Clodomiro, facultativo para os analfabetos, ok? Então você tem o quê? Um caráter facultativo para esses três segmentos. Maior de 16, menor de 18, maior de 70 e os analfabetos. Tudo bem? Então aí é um aspecto importante também. Os direitos políticos, eles estão, na verdade, relacionados com a nossa nacionalidade, Porque a nacionalidade é que vai assegurar a capacidade de cidadania.
e é por meio dela que nós exercemos os direitos políticos. Então há uma relação direta entre direitos políticos e nacionalidade. Nesse tema é importante sempre recuperar aquelas informações de nacionalidade no artigo 12 da Constituição Federal, porque isso tem uma implicação direta em relação aos direitos políticos, como nós veremos aqui. Então, para falar de nacionalidade, eu quero chamar a sua atenção de 3 elementos que a gente aprende na Faculdade de Direito que constituem o Estado. O Estado é constituído de território, de poder soberano e do povo. É isso que nós aprendemos na graduação em Direito. E desses 3, o povo, aqui ó, o povo é o que tem a prerrogativa de exercer os direitos políticos. Então quem exerce o direito político? Não é o território, não é o poder soberano, mas é o povo. E é o povo que exerce os direitos políticos. Ao exercer os direitos políticos, tem o que? A capacidade política, como nós já dissemos. Né? E o povo? O povo é definido através das regras do quê? Do direito de nacionalidade. Então veja, o Estado, dentro do Estado, o povo é que exerce direitos políticos, mas a definição de quem é povo se dá por intermédio do direito de nacionalidade. Portanto, essa relação entre nacionalidade, né, cidadania e direitos políticos. Isso é muito importante para o direito eleitoral. O que eu quero chamar a atenção aqui, nessa relação que eu estou construindo com você, entre direitos políticos e nacionalidade, é que nós temos 2 modalidades de nacionalidade. Nacionalidade primária e uma nacionalidade secundária. Qual a diferença, Clodomiro? A primária, ela decorre de um fato natural, o nascimento, né? E você determina essa nacionalidade por um nascimento através do ius solis ou ius sanguinis. Não é isso? E o Brasil, então, admite os 2. Não é isso? E a nacionalidade secundária, ela é o quê? Ela é decorrente de um ato de vontade, não de um nascimento natural, mas de um ato de vontade, que é o quê? A naturalização. Um estrangeiro que passa a residir no Brasil e com o passar dos anos, ele acaba se naturalizando aqui. É um ato de vontade, não é um ato natural como o nascimento, ok? Então nós temos o quê? Uma nacionalidade inata e uma nacionalidade decorrente da naturalização. Isso é importante para o que nós veremos aqui na sequência. Por exemplo, nós temos aí as informações na tela em relação à questão dos cargos privativos para brasileiros natos, a partir do artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição, né? Dê uma olhada lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Né? Isso nós aprendemos em direito constitucional. Quais são os cargos privativos de brasileiro nato? Ora, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, cargos de carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Veja que, dentre esses, nós temos aí o quê? Nós temos cargos elegíveis, né? Senado Federal, Câmara dos Deputados, presidente e vice-presidente da República. Então, isso tem implicação em relação ao exercício dos direitos políticos, sobretudo na capacidade eleitoral passiva, na capacidade que nós temos de participar do pleito, buscando o quê? Buscando a eleição de um cargo, né? E aqui eu vou colocar para você um ponto importante também, dentro dos direitos políticos, a partir dessa resolução, que eu reputo muito importante, a resolução do TSE 21.538/2003. Se possível, leia essa resolução, ela tem várias informações importantes. E aqui, em relação ao alistamento, nós temos o seguinte: o alistamento eleitoral, ele é o quê? Ele é o que vai nos assegurar a capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. O direito de votar. Mas ela vai também nos assegurar a capacidade eleitoral passiva. Direito de ser votado. Portanto, ela que vai nos qualificar como eleitor. Ela vai nos qualificar como cidadãos. Ok? E dentre esses conceitos aqui colocados, eles estão, na verdade, relacionados ao alistamento eleitoral.
Então vamos lá. Alistamento. O alistamento é o quê? É habilitar-se perante a Justiça Eleitoral para tornar-se eleitor, ok? Transferência. A transferência ocorre quando o eleitor deseja alterar o quê? O seu domicílio eleitoral. Então, olha bem, transferência não é para alteração do domicílio civil, é alteração do domicílio eleitoral. E tem um elemento importante que muitas vezes se cobra em provas de concursos públicos. Conserva-se ou não o número do título do eleitor? Conserva. Né? Na transferência, o título, né, o número do título eleitoral, ele é conservado. Revisão. Quando o eleitor pede para se alterar o local de votação, né, a sessão de votação, dados pessoais, regularização de inscrição e coisas do gênero. Segunda via. A segunda via é quando você perde o teu título de eleitor, você vai à Justiça Eleitoral solicitar uma segunda via. E aqui é um elemento interessante, porque a Justiça Eleitoral ela criou um aplicativo, chama e-Título. Então hoje você não tem necessidade de buscar uma segunda via. Basta você abaixar o aplicativo e você tem todos os seus dados lá, inclusive o seu título de eleitor no próprio celular. Você pode inclusive votar levando apenas o teu celular, apresentando isso para o mesário na hora da votação. Então é uma evolução tecnológica que a Justiça Eleitoral também traz para para os cidadãos. E aqui, por último, novo alistamento. A pessoa, quando se obriga a fazer um novo alistamento. E aqui tem um caso interessante. Por quê? Porque se o cancelamento ele ocorreu por meio de autoridade judiciária, ou seja, houve uma decisão judicial que cancelou o seu título, você vai receber um novo número quando você fizer um novo alistamento, ok? Mas se o cancelamento ele ocorreu por qualquer outro motivo que não judicial, que não determinado por autoridade judiciária, você vai ter o quê? A permanência do mesmo número. Tudo bem? Isso é importante porque acaba sendo cobrada também nas provas, então leve isso em consideração. Um outro ponto importante relacionado à temática que nós estamos tratando é o domicílio eleitoral. Meus caros, acompanhe aqui que há uma diferença fundamental entre domicílio civil e o domicílio eleitoral. São coisas completamente distintas. O domicílio civil é o local de residência, onde a pessoa reside. Agora, o domicílio eleitoral é o local em que se encontra alistado o eleitor. E olha que interessante, né? Você pode morar no município Y, você tem a residência lá, teu local de residência, mas você tem um domicílio eleitoral no município X, você vota no outro município. Então não tem correlação o domicílio eleitoral com o domicílio civil. Você pode residir num lugar e votar no outro, né? Você tem domicílio civil num determinado local, uma determinada circunscrição, mas você vota numa outra circunscrição porque o teu domicílio eleitoral está nessa outra circunscrição. Então coloco aqui como observação que o eleitor ele só poderá candidatar-se. Veja, o que é candidatar-se? É o exercício da capacidade eleitoral passiva, né? Ele só pode candidatar-se na circunscrição eleitoral em que ele esteja inscrito como eleitor, ou seja, onde ele detém o domicílio eleitoral. Fica claro? O que eu estou dizendo aqui? Se você tem o desejo de exercer a sua capacidade eleitoral passiva, desejo de ser candidato, você só pode o quê? Ser candidato na circunscrição eleitoral, onde você tem o quê? O domicílio eleitoral. Né? Então isso é importante para a justiça eleitoral e para aqueles que desejam fazer aí, né, concorrer a algum cargo eletivo. E é claro, importante para nós que estudamos, que isso cai também em concurso público. E aqui nós temos um elemento interessante que é a questão da comprovação do domicílio eleitoral. Como que eu comprovo, né, o meu domicílio eleitoral se ele não necessariamente tem relação com o domicílio civil? E aí entra a importância da resolução do Tribunal Superior Eleitoral 21.532/2003, que eu já chamei a atenção sua, no artigo 65. Aqui vai ter o critério que vai demarcar a comprovação de domicílio. Né? De que forma? Poderá ser feito mediante um ou mais documentos, dos quais o quê? Se infira ser o eleitor residente, ter vínculo profissional,
ter vínculo patrimonial ou vínculo comunitário no município a abonar a residência exigida. Então veja, nós temos 4 parâmetros. Que você prove que você tem residência ali, que você prove o vínculo profissional naquela localidade, ou vínculo patrimonial, tenha patrimônio lá, ou vínculo comunitário. Ok? Então isso é importante e também é cobrado nos concursos públicos. A lei 9504/97, a lei das eleições, no seu artigo 9º, ela foi alterada pela reforma eleitoral agora, recém 2017, pela lei 13.488. E aqui no artigo 9º passou a ter a seguinte redação que é importante. Olha aqui, para concorrer às eleições, para quem deseja concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral, não é domicílio civil, domicílio eleitoral, na respectiva circunscrição, ou seja, naquele espaço onde ele vai capturar votos, pelo prazo de 6 meses, ok? Deve estar apagadinho aqui, mas são 6 meses. 6 meses e estar com a filiação também deferida pelo mesmo prazo. Isso é importante porque esse prazo, até a reforma eleitoral aqui colocada, era de 1 ano e agora nós temos 6 meses. Inclusive a Justiça Eleitoral ela tem o quê? Ela tem uma padronização agora, não só de 6 meses para o domicílio eleitoral, mas 6 meses o prazo para a filiação partidária. Então, 6 meses antes da eleição, quem deseja concorrer a uma eleição deve estar o quê? Regularizado com o seu domicílio eleitoral na circunscrição onde vai ser candidato e também com a filiação partidária. Tudo bem? Avançando aqui na nossa discussão, nós vamos falar agora do título de eleitor. O título eleitoral, nós já tocamos nisso, é o documento que comprova o alistamento do eleitor. Então, eu disse anteriormente, olha, a alistabilidade é o primeiro passo para você ingressar na cidadania e poder exercer os direitos políticos, através da capacidade eleitoral ativa, direito de votar, e capacidade eleitoral passiva, direito de ser votado. Mas quem comprova a alistabilidade? O teu título eleitoral. Então ele é o comprovante, né? Ele é o comprovante da sua alistabilidade. Em relação à alistabilidade, só um parênteses aqui, é interessante notar que na história política brasileira, nós tivemos um problema enorme para assegurar a alistabilidade da integralidade dos cidadãos brasileiros. Lá na primeira metade do século XX, né, na época da política dos coronéis, nós tínhamos ali até 30, na Revolução de 30, mais ou menos 5,7% da população que votava, que estava alistada, apta a votar. Ou seja, era uma parcela muito pequena da população que tinha a capacidade do exercício dos direitos políticos. E a gente foi evoluindo muito gradualmente, né, até que nós alcançamos na Constituição de 88, né, uma integralidade desse número. Né? Hoje, praticamente todos, né, que tem se encontra dentro da idade mínima exigida, de 18 até 70 anos, essa obrigatoriedade de estar alistado, né, e exercer os direitos políticos. Então, havendo irregularidades no processo de alistamento dos eleitores, a Justiça Eleitoral poderá proceder, olha bem, à exclusão ou cancelamento do título irregular. Então, a Justiça Eleitoral ela tem essa prerrogativa, né? Ela pode proceder à exclusão ou cancelamento do título eleitoral. No Código Eleitoral, no artigo 71, parágrafo 1º, nós temos lá, qualquer eleitor, veja, qualquer eleitor, Ministério Público, partidos políticos e também o juiz eleitoral, e veja, o juiz eleitoral de ofício, qualquer um deles, e o juiz eleitoral de ofício, poderá o quê? Deflagrar o procedimento de exclusão do eleitor. Ok? E aí é interessante porque os partidos políticos, eles também têm o quê? A legitimidade, a prerrogativa de assumir a defesa do eleitor, né? Assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo questionada. Então isso é importante, né? Uma informação relevante e que pode aparecer aí na sua prova. Perda e suspensão dos direitos políticos. Isso aqui é importante porque nos leva ao artigo 15 da Constituição Federal e que vai nos dizer aqui uma informação muito importante. Olha,
Nós temos no Brasil perda e suspensão de direitos políticos. Nós não temos cassação. Né? Cassação de direitos políticos não existe no Brasil. Por quê? Porque cassação de direitos políticos remete-se a regimes autoritários, a regimes totalitários, a estados de exceção e não ao Estado de direito, um Estado democrático de direito. Então, como nós vivemos, a partir da Constituição de 88, dentro do Estado democrático de direito, né, nós não temos, né, a cassação de direitos políticos. Mas nós temos o quê? Perda e suspensão. E aqui é importante verificar a diferença entre um e outro. Perda dos direitos políticos ocorre de maneira definitiva. Então, quando fala em perda, é porque ocorre de maneira definitiva. Aí você pergunta, mas Clodomiro, o que pode ocasionar a perda definitiva de direitos políticos? Uma única possibilidade, é você perder a nacionalidade. Né? Basicamente isso. Né? A perda da nacionalidade, ela vai o quê? Ela vai retirar o exercício da cidadania. Ela vai excluir a cidadania e, consequentemente, ela exclui os direitos políticos. Então, perda de direitos políticos ocorre com a perda da nacionalidade. A pessoa deixa de ser um nacional porque está indo para um outro país, vai ter uma outra nacionalidade, por uma exigência qualquer, ela abre mão da sua nacionalidade, automaticamente ela perde os direitos políticos. Tudo bem? E suspensão, Clodomiro? Suspensão de direitos políticos quando ocorre de forma temporária, né? E que ela pode o quê? Ela pode, num determinado momento, reaver os seus direitos, ok? No caso de penalidade por crimes cometidos, né? Então, até o cumprimento da pena, você pode ter ali o quê? A suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Avançando aqui, eu quero te colocar um ponto importante, que é o seguinte, é a relação dos direitos políticos com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146 de 2015. O que temos de importante aqui? Olha o que diz. A Constituição Federal, no artigo 15, inciso 2, vai nos dizer o seguinte, olha, é hipótese de suspensão, preste atenção, é hipótese de suspensão de direitos políticos a incapacidade civil absoluta. Então veja, olha o que a Constituição está dizendo. É hipótese de suspensão dos direitos políticos. O quê? A incapacidade civil absoluta. Aí vem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, e vai fazer uma alteração no artigo 3º do Código Civil. Ok? Vai lá no Código 3º fazer uma mudança. Né? Justamente nesse artigo que vai o quê? Definir os absolutamente incapazes. Tudo bem? Então estou colocando aqui duas questões para você entender na próxima tela. A Constituição diz, olha, é hipótese de suspensão de direitos políticos da incapacidade civil absoluta. Aí vem 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vai fazer uma alteração no artigo 3º do Código Civil e vai fazer uma mudança na compreensão que nós temos dos absolutamente incapazes. E olha o que nós teremos aqui. A redação do Código Civil, antes e depois, né? Dizia lá, no Código Civil, artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil. Inciso 1, os menores de 16 anos. 2, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. 3º, os que, mesmo por causa transitória, né, não puderem exprimir sua vontade. O que nós tivemos a partir do Estatuto em 2015 referente a deficientes? Nós tivemos a exclusão do inciso 2 e o 3º. Então, passamos a entender agora que os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Ok? Apenas os menores de 16 anos. O que isso tem de impactante? O que isso tem de impactante é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, né, no seu artigo 76, uma informação muito significativa. Dizendo lá, o poder público, olha bem, o poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos. Fantástico isso, né? Nós temos agora uma inclusão
das pessoas com deficiência para o exercício dos direitos políticos. Eu acho isso muito importante, eu acho muito bacana, isso é fantástico, né? E o quê? E a oportunidade, não é apenas assegurar os direitos políticos, mas a oportunidade, né, de exercê-los em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, meus caros, olha o que diz, na sequência, o parágrafo 1º do artigo 76 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha que coisa, hein? A pessoa com deficiência, ó aqui, a pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e de ser votada. O que está dizendo o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Está dizendo o seguinte, olha, agora todos os deficientes estão incluídos nos direitos políticos e, portanto, eles têm o quê? A capacidade eleitoral ativa, o direito de votar, e a capacidade eleitoral passiva, o direito de serem votados. Essa mudança é extraordinária, né? Extraordinária. E você tem como complemento aqui ainda o inciso 4º, que vai dizer o seguinte: garantia do livre exercício do direito ao voto. Todo deficiente tem direito ao voto. E tanto, sempre que eles necessitarem, sempre que for necessário, e a pedido da pessoa portadora de deficiência, haverá permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Olha que coisa interessante, né? A pessoa deficiente, ela tem todos os direitos políticos agora resguardados. E esse direito sagrado de votar, por alguma deficiência de mobilidade ou qualquer outra, que ela não consiga chegar lá na urna eletrônica, ela pode, a pedido dela, solicitar alguém da sua confiança para levá-la até a urna. Então você tem o quê? Você tem agora a possibilidade de que nós possamos encontrar por aí no dia da eleição 2 pessoas na urna. É uma mitigação do voto secreto. Nós estamos mitigando o caráter secreto do voto, mas em benefício do quê? De estender os direitos políticos às pessoas com deficiência física, né? Então isso é muito importante, é muito significativo e muito impactante essa informação aqui trazida. Meus caros, eu termino essa aula, né, com essas informações colocadas aqui. Eu espero que você tenha aprendido bastante sobre os direitos políticos, espero também que eu tenha conseguido transmitir aqui as informações mais importantes e mais relevantes para essa temática, e eu espero também revê-lo num próximo encontro. Um grande abraço e até lá!